Olá, bem-vindos ao Juris 360 Lab. Que bom ter a companhia de quem nos acompanha para mais essa nossa exploração focada na jurisprudência. Olá! É sempre bom discutir essas decisões, né? Hoje, a gente vai analisar juntos algumas decisões recentes e, olha, bem importantes do Supremo Tribunal Federal, direto do informativo 1113. Ah, o 11 e 13 teve coisa relevante ali. Sim, neste bloco, a gente vai examinar 4 temas que se destacaram nessa edição. Vamos dar uma atenção especial aos 2 primeiros, tá? Mas todos são relevantes. Certo. São eles, o RE 922.144, que é o tema 865, sobre desapropriação e precatórios. Uhum. O RE 1.279.765, tema 1132, que trata do piso salarial de agentes de saúde. Esse deu o que falar. Pois é. E também a ADI 6.609, discutindo a carreira da magistratura em Minas. E, por fim, o RE 614.873, sobre cotas regionais lá numa universidade do Amazonas. Vamos começar a desembrulhar isso? Com certeza. E olha, acompanhar o STF é mesmo crucial, né? As decisões deles não só interpretam a Constituição, mas acabam redesenhando na prática vários aspectos do direito e até da administração pública no país. Exato. O central ali era tipo assim, como é que se paga a complementação da indenização em desapropriação se o valor final for maior que o inicial? E pior, o poder público estiver atrasado com os seus precatórios. Ah, essa é uma... Tensão clássica, né? Sim, a gente vê aqui uma tensão direta entre o direito à indenização, que tem que ser prévia e justa, lá no artigo 5 da Constituição, Uhum. e o regime geral de precatórios, do artigo 100. Como conciliar? Pois é, e a tese que o STF fixou buscou justamente resolver isso. Ficou assim: no caso de necessidade de complementação da indenização ao final do processo expropriatório, deverá o pagamento ser feito mediante depósito judicial direto se o poder público não estiver em dia com os precatórios. Depósito direto, então, não vai para a fila do precatório nesse caso específico. Exato. A lógica é interessante, né? A regra para pagamentos da Fazenda Pública é o precatório, claro, para organizar as contas e tudo mais. Sim, a fila. Isso. Mas a desapropriação pela Constituição exige indenização prévia. Se o ente público já está em mora com os precatórios gerais, jogar essa complementação que, veja bem, visa justamente tornar a indenização justa na mesma fila dos precatórios, desvirtua completamente a exigência constitucional. Quer dizer, a pessoa já perdeu bem. Exato. Já perdeu a posse, muitas vezes lá no início, por um valor inicial que ainda estava sendo discutido. Aí a complementação demorar anos na fila do precatório seria uma segunda penalidade, né? Entendi a lógica de proteger o expropriado nessa situação específica. Quer dizer, então, que a mora do Estado, o atraso nos precatórios, meio que ativa uma exceção à regra geral do precatório. Precisamente. A mora do poder público cria essa exceção para garantir a efetividade da indenização justa e prévia, para que essa demora nos precatórios não penalize ainda mais quem já foi privado do seu bem. Faz sentido. Para assegurar que a complementação mantenha essa natureza de ajuste justo e rápido. Isso. É uma forma de garantir que a complementação seja de fato parte dessa indenização prévia e justa. E é importante notar a modulação, tá? Ah, sim. Teve uma modulação. Como ficou? A regra vale para ações iniciadas depois da publicação da ata do julgamento. Mas olha, tem uma ressalva. Ficam de fora dessa modulação as ações que já estavam em curso e que já discutiam especificamente essa forma de pagamento direto. Entendi. Para quem já estava brigando por isso na justiça, a decisão pode retroagir, mas para casos novos é daqui para frente. Exato. Muito claro. Bom, passando agora para o segundo tema que a gente vai aprofundar um pouco mais, o tema 1132, lá no RE 1.279.765. A discussão aqui foi sobre a aplicação do piso salarial nacional dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias. Aquela lei de 2014, né? Isso, a Lei 12.994.
A questão era se esse piso nacional se aplicava também aos servidores estatutários de estados e municípios, e aqui, nossa, a disputa entre a norma federal e a autonomia dos entes fica bem evidente, né? Com certeza. E o STF primeiro disse que sim, é constitucional aplicar o piso nacional a esses servidores estatutários. Mesmo eles tendo regime próprio, estatutário. Mesmo assim, o argumento principal foi o próprio artigo 198, parágrafo 5º da Constituição, sabe? Já com as alterações das emendas 63 e 120. Ah, o que fala da assistência financeira da União. Exatamente. Ele prevê lei federal sobre o piso e essa assistência financeira complementar da União. Então, o STF entendeu que não seria invasão de competência, mas sim a fixação de um padrão mínimo nacional, com a União ajudando a bancar. Certo, mas teve mais, né? A definição do que é piso. Sim, e essa segunda parte da decisão talvez tenha um impacto prático até maior no dia a dia dos municípios, viu? O STF definiu o que compõe esse piso salarial, pelo menos até a Lei 9.646 de 2022. E o que entra nesse cálculo, então? Seria a remuneração mínima mesmo, formada pelo vencimento básico mais aquela gratificação por avanço de competências. O que ficou de fora, verbas variáveis, tipo gratificações pessoais ou indenizatórias, como auxílio alimentação, essas coisas. Essa definição mais restrita de piso deve gerar bastante ajuste nos municípios, certo? Impede que eles usem, sei lá, outros adicionais para dizer que já atingiram o valor mínimo federal? Exatamente esse o ponto. Essa interpretação limita a composição do piso, garante que o valor se refira aos componentes básicos da remuneração, o que, claro, impacta diretamente o cálculo e a necessidade de complementação por parte dos entes e também da União. Entendido. Muita coisa para ajustar aí. Agora, vamos abordar os outros dois temas de forma um pouco mais concisa. Mas eles também têm implicações bem relevantes. O primeiro é a ADI 6.609, lá de Minas Gerais. Certo. Nesse caso, a Corte validou uma lei mineira, a Lei Complementar 59 de 2001, que estabelecia a precedência da remoção sobre a promoção por antiguidade na magistratura estadual. Remoção antes da promoção por antiguidade? Isso. E o STF entendeu que isso está de acordo com a Constituição, porque a emenda 45, lá de 2004, já tinha estabelecido essa regra geral, no artigo 93, inciso 8A, para toda a magistratura nacional. Ah, então a lei mineira estava só seguindo a Constituição Federal na visão do STF. Exato. E eles reforçaram um ponto. A antiguidade que importa para essa disputa, para essa precedência, é a antiguidade na entrância atual do magistrado, ou seja, naquele nível da comarca onde ele atua, e não o tempo total de carreira dele. Interessante. Então, a decisão acaba sendo um reforço dessa tendência de uniformização nacional das regras da magistratura que a emenda 45 trouxe, né? Limitando um pouco a margem dos estados nesse ponto. Perfeito, é isso mesmo. E o último julgado desse bloco foi o RE 614-873 do Amazonas. Esse tratava de uma lei estadual bem polêmica. Ela reservava 80% das vagas da universidade estadual para quem cursou todo o ensino médio lá no estado do Amazonas. 80%? Nossa, é uma cota regional bem expressiva mesmo. Muito, né? E por isso mesmo foi declarada inconstitucional. O STF considerou que essa medida viola a isonomia e também aquela vedação de criar distinções entre brasileiros, sabe? Do artigo 19, inciso 3 da Constituição. Qual foi o argumento central? A desproporcionalidade. O ponto central foi esse. A cota de 80% foi considerada excessiva. Um percentual tão elevado restringe demais o acesso de candidatos de outros estados e acaba prejudicando a diversidade na universidade. Foi além do que seria aceitável como uma ação afirmativa regional, entende? Sim, parece desproporcional mesmo. E por causa dessa decisão, o tema 474 da repercussão geral, que estava ligado a esse caso, foi cancelado. Entendi. Bom, então, recapitulando rapidamente, vimos o STF criando uma exceção importante à regra do precatório na desapropriação quando o governo está em atraso. Confirmando a aplicação do piso nacional dos agentes de saúde aos estatutários e, crucialmente, definindo o que compõe esse piso. Exato. Validando a regra mineira sobre remoção e promoção na magistratura, alinhada com a emenda 45. Correto. E, por fim, derrubando uma cota regional de 80% em universidade estadual por ferir a isonomia e ser desproporcional.
Bastante coisa. Bastante coisa mesmo. E essas decisões, quando a gente olha assim em conjunto, elas ilustram muito bem o papel do STF, né, como um árbitro de tensões federativas, da relação entre o interesse público e os direitos individuais, e também na definição da organização de carreiras e serviços essenciais. É sempre essa busca por aplicar os princípios constitucionais maiores a situações bem complexas do dia a dia. Perfeito. Esperamos que esta análise focada tenha sido esclarecedora e útil para quem nos acompanha. Com certeza. Nos veremos no próximo bloco. Olá, bem-vindos à nossa análise final de alguns julgados bem importantes no informativo 1113 do STF. Hoje o foco em 4 decisões. A ADI 1183-ED, sobre os cartórios, né? Depois a DPF 1013, do transporte gratuito nas eleições. Aí tem a proposta de súmula vinculante 139, que virou a súmula vinculante 59, de tráfico privilegiado. E, por fim, o HC 215-102, sobre apropriação indébita. A nossa missão aqui é tirar o suco disso, né? Ver o que é essencial e o que muda na prática com essas decisões do Supremo. Ok, vamos desempacotar isso. Começando então pela ADI 1183-ED-DF. Pelo que eu entendi, o STF bateu o martelo sobre aqueles substitutos não concursados em cartórios vagos? É isso? Exatamente. A decisão reforça a regra do concurso público que está lá na Constituição, né? Para serviços de notas e registro. Então, interinos sem concurso, eles só podem ficar, no máximo, por 6 meses. O STF mandou nomear titulares concursados ou outros substitutos que já sejam concursados para essas vagas. Mas o ponto crucial mesmo foi a modulação dos efeitos. Ah, modulação. Isso, para não gerar o caos, né? Validaram os atos que esses interinos já tinham praticado e deram esse prazo de 6 meses para tudo ser regularizado. Foi para garantir a segurança jurídica. Faz sentido. Senão, imagina, invalidar tudo que foi feito, né? Seria um problemão. Exatamente. Mas é uma ponderação, né? O STF teve que equilibrar a regra do concurso com a necessidade de proteger os atos já feitos. A modulação foi, assim, a ferramenta para corrigir a situação sem causar um mal maior. Entendido. Bom, saindo dos cartórios e indo para direitos fundamentais. Temos a ADPF 1013-DF. Transporte público gratuito em dia de eleição. O que levou o STF a intervir nisso? Olha, foi a percepção de que não ter ônibus de graça e com frequência normal, tipo dia útil, no dia da eleição, acaba sendo uma barreira, principalmente para quem tem menos dinheiro, né? O STF viu isso como uma omissão inconstitucional. Viola o direito ao voto, à igualdade. Basicamente, é para evitar aquele voto censitário disfarçado, onde só vota quem pode pagar para chegar lá. Certo. E o efeito prático disso já vale para 2024? O transporte vai ser de graça? Então, a decisão determinou que sim, o poder público tem que garantir essa gratuidade e a frequência normal a partir das eleições de 2024. Mas tem um C. Ah, tem um C. Tem, se o Congresso não criar uma lei sobre isso até lá, ou seja, deu uma pressionada no Legislativo, mas já apresentou uma solução caso nada aconteça por lá. Mostra bem o judiciário agindo, né, em políticas públicas quando os outros poderes ficam parados. Interessante essa dinâmica. Agora, vamos para a proposta de súmula vinculante 139, que agora é a súmula vinculante 59. O material dizia que essa merecia uma atenção especial. Aqui é onde fica realmente interessante. O que essa súmula do tráfico privilegiado muda na prática? Muda bastante, viu? E de um jeito bem direto, em positivo mesmo. A súmula 59 diz o seguinte: se o juiz reconhecer o tráfico privilegiado, aquele do parágrafo 4º da Lei de Drogas, e se não tiver nada negativo na análise da primeira fase da pena, então o juiz tem que fixar o regime inicial aberto e tem que substituir a pena de prisão por restritiva de direitos. Não é mais uma escolha dele, talvez eu faça. É obrigatório. Então é obrigatório se as condições forem preenchidas. Mas quais são exatamente essas condições? Além, claro, de reconhecer o privilégio. E aquela confusão da reincidência, como fica? Exato. As condições são, primeiro, reconhecer o privilégio, ou seja, réu primário, bons antecedentes,
não se dedicar a atividades criminosas nem integrar a organização. Sim. Segundo, não pode ter circunstância judicial negativa lá do artigo 59 do Código Penal pesando contra ele. E terceiro, tem que preencher os requisitos da lei para o regime aberto e para a substituição da pena. Aí vem um pulo do gato da reincidência que você falou. Sim. Reincidência genérica por qualquer crime anterior diferente de tráfico impede o regime aberto, mas, olha só, não impede a substituição da pena por restritiva de direitos. Sim. Somente a reincidência específica, ou seja, já ter condenação anterior pelo mesmo crime de tráfico, é que impede a substituição. Essa diferença é fundamental. Nossa, essa distinção é chave mesmo. Então, por exemplo, um réu que é primário no tráfico, mas sei lá, tem uma condenação antiga por furto. Ele poderia ter a pena substituída, mas não começaria no aberto? É isso? Exatamente isso. Ele teria a pena substituída por restritivas se cumprir os outros requisitos do artigo 44 do CP. Mas, se por algum motivo não couber a substituição, digamos, pena acima de 4 anos, o regime inicial não seria o aberto por causa dessa reincidência genérica. A súmula reforça também que tráfico privilegiado não é hediondo, né? E tenta padronizar o tratamento penal para esses casos. O foco é individualizar a pena e evitar mandar tanta gente para a prisão por delitos que, embora na lei de drogas, são de menor gravidade. Muito claro agora, essa parte da súmula é realmente impactante. E para fechar nossa análise, o HC 215-102-PR, um caso de apropriação indébita que pareceu meio diferente. Era um sócio depositário judicial do faturamento da própria empresa que não repassou o dinheiro penhorado. Porque o STF disse que isso não era crime de apropriação indébita. Pois é, esse caso levanta uma questão importante sobre os elementos do crime, né? Para ter apropriação indébita, lá do artigo 168 do Código Penal, a pessoa tem que se apropriar de coisa alheia móvel. Certo. Certo, coisa alheia. No caso da penhora de faturamento, o STF entendeu que aquele dinheiro, enquanto ainda está na empresa sob a administração do sócio, que é o depositário, antes de ir para a conta do juízo, ele ainda é considerado coisa própria da empresa. Entendi. Quer dizer, como o dinheiro ainda era da empresa que ele mesmo administrava, não era alheio a ele como administrador. Exato. Tecnicamente, faltou esse elemento coisa alheia. Ele tinha o dever judicial de repassar. Tinha. E descumprir isso gera outras consequências, cíveis, processuais, mas para o crime específico de apropriação indébita, a conduta foi considerada atípica. É uma distinção técnica, mas no direito penal isso faz toda a diferença. Nem todo ato ilícito ou desobediência a uma ordem judicial vai ser automaticamente um crime. Precisa encaixar direitinho na descrição da lei penal. Perfeita. Então, resumindo o que vimos. STF reforçando a regra do concurso nos cartórios, agindo para garantir acesso ao voto com transporte, uniformizando a pena do tráfico privilegiado para baixo sob certas condições e sendo bem técnico na análise dos elementos do crime de apropriação indébita. Bastante coisa. Exato. E considerando tudo isso, né, decisões sobre acesso à justiça, regras de serviço público, critérios penais, fica a reflexão. Como a gente faz para que a aplicação da lei, essa aplicação formal que a gente vê nos julgados, converse melhor com a realidade social e econômica do Brasil, que é tão complexa? Qual seria o próximo desafio para garantir que a interpretação das normas busque não só a letra fria da lei, mas também a justiça na prática, a efetividade dos direitos das pessoas? Uma excelente provocação para a gente continuar pensando. Muito obrigada pela atenção de todos nessa análise do informativo 1113 do STF. E para não perder as próximas discussões e ficar por dentro, claro, se inscreva e curta nosso conteúdo aqui no canal Juris 360 Lab. Muito obrigada e até a próxima.